O país é vulnerável em termos fiscais porque tem um nível de dívida elevado. Filipe, em primeiro lugar, nós tínhamos visto uma tendência recente nas economias europeias, onde elas estão realmente tentando estimular as suas economias, especialmente o descontamento geral, assim como as eleições estão por vir. Para obter esse estímulo, eles confiam muito no BCE. Você acha que esta é a melhor maneira para o estímulo das economias europeias através da política monetária? Bem-vindo ao novo mundo de fiscalismo. Você tem razão, os governos costumam fazer mais em termos de reformas, reformando a economia e as leis, e ao mesmo tempo precisam ter o orçamento equilibrado. Mas durante últimas semanas, os discursos que ouvimos no Jackson Hole, a reunião da G20 e também a conferência da imprensa do BCE, do Sr. Draghi, o mundo agora está um pouco diferente e tem mais gastos. Quando você ouve alguns economistas a falar na televisão ou notícias nos jornais, pode reparar que eles normalmente estão a discutir o mesmo assunto. E nós temos de prestar atenção a isso. O problema aqui é que quando você tem gastos e não se preocupa com o orçamento, dessa maneira você está pressionando ainda mais a política monetária. Portanto, se até agora a política estava a ser estimulada por si própria, agora precisará de algum estímulo. The monetary policy will be something that is needed from the first. Para permitir esta política de despesas, os bancos centrais terão de comprar as obrigações soberanas. Aqui o problema está na credibilidade do sistema financeiro. Para as pessoas ter taxas de juros negativas é inaceitável. Bem como continuar a ouvir que existe muito dinheiro, mas ao mesmo tempo não vemos crescimento econômico. Temos de levar em consideração mais um risco importante, que é mesmo se o BCE vai comprar as obrigações soberanas, a dívida ainda estará na folha do balanço do país. Portanto, caso se alguma coisa falhar em termos de coesão do grupo euro ou fortalecimento da União Europeia, no futuro teremos enormes dívidas nos balanços dos países. Isso não é uma questão de ser arriscado para um curto prazo, mas eu estou preocupado com as implicações deste tipo de política para um longo prazo. E se olharmos para o Portugal, que neste momento é fraco em termos fiscais, você acha que esta tendência é aplicável a Portugal? Bem, por um lado você tem razão. O problema de Portugal é em termos de impostos. O país é vulnerável em termos fiscais porque tem um nível de dívida elevado. E se nós começamos com dívidas e vamos ter ainda mais dívidas, vamos ficar ainda mais vulneráveis no futuro. O problema de Portugal é que nos últimos anos nós não temos um crescimento grande. Portanto, o crescimento fraco é uma fonte de vulnerabilidade no futuro. À medida que o tempo passa, a dívida permanece e nós estamos cada vez mais dependentes do BCE e das instituições europeias. E isso significa que somos cada vez menos independentes na tomada das nossas opções no futuro, em termos de política económica. O problema principal de Portugal tem realmente a ver com a independência do país. Porque cada vez que continuamos com as dívidas na folha do balanço, isso significa que somos cada vez menos independentes. E eu acho que isso é muito importante. E quanto tempo você acha que esta tendência de contar com a política monetária para o estímulo poderá durar?
Well, the problem is that it can Bem, o problema é que isso poderá durar muito tempo. that this kind of Nós temos visto este tipo de política monetária com as taxas de juros de zero no Japão. E agora está a durar décadas. but Mas um dia isso poderá descarrilar porque o Japão é um único país country and the European e a coesão da União Europeia não é tão forte. strong the cohesion is not Isso tem a ver com a ligação política e se fôssemos um único país éramos muito mais fortes. the country is not as strong as if we were one country, and that Daí vem essa vulnerabilidade. but I think it's more or less safe to say Mas podemos dizer que o governo vai tentar seguir a este caminho, pelo menos até o final de 2017, 17 because we have porque temos uma lista de eleições importantes por vir. from this year the Italian O referendo constitucional italiano é muito importante para a Itália e para a Europa. France Mas também vamos ter eleições na França em 2017. Após disso temos a Alemanha. have Germany, so I assume Suponho que para salvar a Europa os governos vão contar com o BCE it's ironical, but I think e serão mais pressionados para ter maiores despesas. will be pressured to spend, Mas provavelmente vão odiar o problema para o futuro. leaving a problem for the future. Certamente estamos muito curiosos de saber como isso desenvolverá no futuro. Filipe, muito obrigada por partilhar os seus conhecimentos. Okay, thank you. A entrevista nos estúdios de Genebra chegou ao seu fim. Caso se gostou do vídeo, coloque um like e um comentário na Dukascópio TV. Até mais.